Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 18 de agosto de 2021. Agora, 8 horas 54 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos dando início à nossa abertura de mercado aqui no Notícias Agrícolas, pelo Instagram e pelo YouTube e com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Não deixe de seguir este perfil no Instagram, inclusive para você ficar por dentro de tudo que, como eu sempre digo, acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Tá certo? Então, com o apoio da Cochupé e da Letícia Guimarães conosco lá na redação do Notícias Agrícolas, também acompanhando o Bom Dia Agronegócio, a gente vai dando início aos nossos trabalhos por aqui, te trazendo aquilo que já é notícia nesta manhã de quarta-feira, andamento dos preços, afinal, as bolsas internacionais já estão em andamento e a gente então vai conversando por aqui, vai te passando as notícias, as cotações. Vamos lá. Como sempre, a gente vai começar com uma rodada ali de preços, né? Saber como é que estão as commodities de uma forma geral, para aí a gente ir detalhando cada mercado, tá certo? Bom, soja em leve baixa hoje, nesse momento cai 0,5% na Bolsa de Chicago, nos principais contratos. O milho e o trigo sobem na Bolsa de Chicago, o milho tem alta de 0,34%, o trigo alta de 0,56%, tá? O café arábica sobe na Bolsa de Nova York, o açúcar continua subindo, sobe forte, o algodão uma pequena alta, bem próximo da estabilidade, o mercado com 0,01% de ganho. E o petróleo, o WTI subindo 1,25%. No Brent, vamos dar uma olhadinha aqui também, como é que tá o mercado. O Brent sobe 1,36%, para valer $69,97 por barril. WTI com 67 cents mais 17. O gás natural tem uma pequena alta ainda hoje. O ouro cai um pouquinho, 0,03%, mas também para ter ali um ajuste bem próximo da estabilidade, né? A prata sobe um pouquinho, 0,19%. O cobre cai 0,77% e acompanha o minério de ferro, que também caiu forte. Nesta terça-feira, na bolsa lá de Dalian, perdeu quase 4% e está nas mínimas em 5 semanas, salvo uma falha de memória desta jornalista. Deixa eu checar aqui, mas é isso mesmo, ó. Minério de 5 meses, não é 5 semanas, não. Minério de ferro tem mínima de quase 5 meses na China com cortes de produção de aço. Então, atenção, tá? Isso aqui nos diz bastante sobre a economia chinesa, situação que a gente, inclusive, tem que acompanhar, tá certo? Não se esqueçam, enquanto estamos nós aqui conversando, mande as suas dúvidas, mande suas perguntas, suas críticas, sugestões, e a gente vai conversando por aqui. Aquilo que eu não consegui responder para você hoje, a gente vai te trazer a resposta aí nos próximos dias. Vamos levar para os nossos analistas de mercado, os nossos especialistas, as nossas fontes fiéis, e aí a gente vai te trazendo as respostas, tá certo? Bom, já a gente tem a abertura do dólar e dos negócios na B3. Vamos atualizar também os dados do ProFarmer Crop Tour, que está acontecendo nos Estados Unidos. Ontem tivemos dados fechados de Ohio e Dakota do Sul. Hoje, Nebraska e Indiana, tá? Já a gente divide esses números com vocês também. Pessoal de Goiânia já conosco, pessoal do Direto na Fazenda. Não se esqueça que estamos também ao vivo pelo YouTube. Então, caso você queira nos acompanhar por lá e fazer as suas perguntas, a sua interação com a gente por lá, também pode, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha. Vamos detalhar aqui, né, as cotações. Nesse momento, a soja perde entre 5 pontos e 25 e 7 pontos mais 75. O setembro vale 13,61, novembro 13 dólares e 54, novembro que é referência para a safra americana, janeiro 13 dólares e 58, maio 13 dólares e 52 cents por bushel, tá? No milho, vamos passar aqui os preços para eu poder comentar o mercado. Tô aqui inclusive com um comentário matinal da Laboro, que eu separei para dividir com vocês. O setembro, o milho sobe, né, como eu já havia adiantado, entre 0,75 e 2 pontos mais 25 nos principais contratos. O setembro tem 5 dólares e 60, o dezembro 5,65, o março 5 dólares e 72, o maio 5 dólares e 76 cents por bushel. Lembrando que o dezembro é referência para a safra americana, né, com 5,65, e o março, maio, ali já para nossa safra 5,70 mais, tá? No trigo,
A gente tem altas um pouquinho melhores. Deixa eu abrir aqui, vamos ver se eu consigo mexer também aqui nas cotações do trigo para mostrar para vocês. O pessoal, Loja Café da Loura, me perguntando quais as cotações do café. A gente já vai chegar lá, viu, pessoal? Já já a gente traz informações também sobre o mercado de café. Bom, falando um pouquinho do mercado de grãos, pessoal, eu quero dividir aqui com vocês algumas informações sobre o mercado que a Laboro, o Grupo Laboro já dividiu conosco na manhã de hoje. São informações bastante importantes, comentários bastante atualizados do mercado. Por quê? Mercado de grãos essa semana vem mostrando certa volatilidade, mas uma volatilidade mais testando lados positivo e negativo da tabela, com oscilações um pouco mais contidas. Essa espera pelos números do Crop Tour Pro Farmer que está acontecendo nos Estados Unidos nessa semana, na sexta-feira a gente vai ter o resultado final desse tour, ele mexe um pouquinho com o mercado. Por quê? Porque ele já aponta ali algumas projeções de produtividade para o milho boas, melhores do que o esperado, mas aquém de algumas projeções ali do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para alguns estados. Para outros estados, como foi o caso da Dakota do Sul, por exemplo, a gente tem uma condição contrária, né? A gente vê a situação apresentar ali, as lavouras apresentarem situações bastante positivas, outras nem tanto. Então, a gente vê essa irregularidade da safra sendo bastante marcante, sendo bastante presente. O Crop Tour Pro Farmer trazendo essas informações, deixando o mercado um pouquinho mais volátil. Ao mesmo tempo, a gente tem condições de clima nos Estados Unidos que, neste momento, se mostram mais favoráveis, principalmente para estados mais a oeste que precisavam dessas chuvas. Então, as Dakotas devem receber bons volumes de chuva nos próximos dias. Nebraska, Minnesota, boa parte de Iowa e as outras regiões produtoras também, para concluir a safra norte-americana. Esses próximos 12 dias, né, que tem agosto ainda, eles são determinantes para concluir bem e para definir a produtividade da soja nos Estados Unidos. No milho, a situação está praticamente definida, mas ainda assim há algumas regiões que podem sentir um pouco mais esse peso aí que a gente observa da questão climática e de algumas adversidades que ainda podem apontar aí nos mapas, tá? Então, vamos acompanhando, porque são esses dois fatores são bastante importantes nessa semana, Crop Tour Pro Farmer e a questão climática, e soma-se a isso, principalmente no caso da soja, aquilo que a gente tem observado na demanda, né? A China se mostra muito mais presente nas últimas semanas. Já são mais de 2 milhões de toneladas anunciadas, né, de vendas pelo USDA em 9 dias consecutivos úteis de anúncios diários de reporte de venda, né? Então, a gente tem essa condição. E essa condição, ela também é monitorada pelos próprios produtores americanos, que têm participado um pouco mais, aproveitado para vender a sua soja em preços interessantes aí. E essa participação do mercado, como ontem explicou o Aaron Edwards, consultor de mercado da Roadcheck Marketing, falou conosco direto de Boca Raton, na Flórida, ontem, ao Alexander Horta, deu entrevista, ele trouxe esse cenário, né? O produtor tem participado do mercado, traz essas vendas para o mercado, né, efetiva os negócios e acaba pressionando um pouquinho as cotações. Então, nesse momento, essa volatilidade que a gente tem visto, mas como eu falei, de uma forma um pouquinho mais contida ali, né, para as cotações. Então, vamos tentando entender tudo aquilo que vem aparecendo de novas notícias, mas o mercado está, inclusive, carente de novidades, tá? Então, a gente precisa continuar acompanhando alguns desses fatores, como eu falei, para entender para onde vão os preços. Olha aqui o que nos diz a Laboro. Os principais modelos climáticos reduziram suas chuvas para as Dakotas, planícies centrais e norte do cinturão, mas ainda indicam chuvas leves para os próximos 10 dias. Os impactos da estiagem em algumas áreas produtivas do norte dos Estados Unidos são iminentes e as consequências estão sendo pontuadas pelo grupo do Pro Farmer em seu Crop Tour. Pessoal, por que a gente fala tanto sobre o Pro Farmer Crop Tour?
porque é o mais antigo, um dos mais respeitados pelo mercado e um dos que traz mais influência para o andamento dos preços lá em Chicago, tá? Então, o mercado, os traders ali em Chicago, eles olham muito para esses números do Crop Tour Pro Farmer. Eles fazem, como eu falei ontem, né? Eles têm uma metodologia bastante interessante ali de trabalho, são dados bastante confiáveis e isso acaba trazendo ali uma situação importante para o mercado, né? Olha só, em Indiana, onde as chuvas foram favoráveis, o grupo indica uma produtividade prévia de milho em torno de 193,4 bushels por acre, acima dos 179,8 de 2020. Tá? Para soja, a contagem de vagens ficou em 1.239, um recuo em comparação com 1.281 da safra anterior. Então, veja, como eu falei, a questão da irregularidade da safra americana e lembrando que para agosto, esse é o mês mais importante. Dakota do Sul, por exemplo, pôde ser identificado um abortamento maior de vagens, o calorão, né, e a falta de chuvas provocou essa situação e assim a gente vai tentando fechar esse quebra-cabeça aí da safra 21-22 dos Estados Unidos, tá? Então, essa semana ainda deve ser uma semana volátil para o mercado, deve ser uma semana né, de informações novas, mas elas precisam ser fortes o suficiente para mudar essa movimentação mais morna que a gente tem observado neste momento pelos mercados, tá certo? Tô terminando de carregar aqui os números novos, né? Temos a Indiana, mas eu acho que a gente já tem também o Nebraska. Não, o que eu falei? Minnesota? Nebraska, né? Jesus! É muito estado, é muito número, é muito USDA, é muito Crop Tour e a gente vai seguindo por aqui. Bom, pessoal nos pedindo informações sobre o mercado do leite, a Letícia já me ajudando aqui, me auxiliando. A Isabel, mercado do leite em Minas Gerais. Olha só o que diz a Letícia. Mercado segue estável nesse começo de agosto, com oferta mais controlada e demanda enfraquecida. E é verdade, né? Pessoal de Floresta no Paraná conosco, Esplanada na Bahia. E Cuiabá, no Mato Grosso, todos aqui já conosco. Pessoal, perdi uma parte dos comentários, porque hoje o Instagram tá um pouquinho lento aqui. Então, mandem para mim novamente de onde vocês estão falando, tá certo? Bom, entendemos, portanto, como é que tá o mercado de grãos na Bolsa de Chicago. Como é que isso se reflete para o Brasil? Para soja, a gente ainda tem preços bastante fortes, encontrando aí uma resistência importante, né? E essa resiliência das cotações no Brasil, ela vem bastante em parte da comercialização um pouco mais contida da safra 21-22 e para a safra 20-21, esse cenário fundamental de oferta e demanda apertado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem pouca oferta e uma demanda aquecida. Interior e exportação, os dois demandando ali a soja e essa disputa pelo produto faz com que esses preços estejam aí sustentados em patamares importantes. A gente está falando de cotações no interior do Brasil, em alguns pontos do país, acima de R$170 por saca, tá? Inclusive praças ali de Mato Grosso, por exemplo, como foi o que a gente registrou ontem ali entre os indicativos, tá certo? Quando a gente olha para o milho, a situação é bem semelhante. Os preços não estão altos só no interior do país, como no nosso mercado futuro aqui também. Ontem os preços na B3, apesar de terem recuado, e parte desse recuo se deu aí com a baixa do dólar, né? Nós tivemos, apesar desse recuo do dólar, do recuo na B3, preços ainda mantendo a sua estabilidade ali no mercado interno, né? No mercado físico, interior do Brasil, com preços ainda bastante favoráveis também. E o interior também pagando melhor do que os portos em alguns pontos do país. Há alguns players ali do mercado esperando, né, as definições ali sobre as nossas importações de milho, que continuam acontecendo e elas são necessárias nesse momento, segundo os compradores. Não o suficiente para baixar muito o preço do milho brasileiro, mas para pelo menos equalizar ali o consumo e a oferta, um pouquinho que seja. A gente sabe que há uma falta de milho bastante grande, mas há alguns players então ali importantes entendendo como é que está acontecendo a nossa importação para voltar, portanto, a participar do mercado tanto do lado do comprador
quanto do lado do vendedor, segundo nos informa Vlamir Brandalize, tá certo? Então veja que o mercado do milho também caminha bem, as pernas firmes, né, para o mercado do milho neste momento, tá certo? O pessoal aqui me pedindo as informações do café. Vamos passar para esse mercado, então. Falamos um pouquinho de soja e milho, né? Chicago e mercado interno. Vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações do café neste momento. Café arábica na Bolsa de Nova York. Hoje a internet é um pouquinho lenta, e aí eu prefiro ir direto aqui no meu celular pra gente checar as cotações em tempo real para vocês, né? Deixa eu abrir aqui o nosso site, noticiasagricolas.com.br. Vamos abrir aqui a Bolsa de Nova York para a gente dar uma olhadinha, portanto, nas cotações do café arábica. Mercado hoje trabalhando em campo positivo, tá? Recuperando parte das baixas que foram registradas ontem. Eu vou trazer informações aqui ontem que a Virgínia apurou junto do Marcos Magalhães, que é um dos analistas mais importantes e respeitados do Brasil quando o assunto é mercado de café. Nesse momento, o mercado em Nova York sobe entre 0,75% e 0,80%. Nós temos aí ganhos importantes que vem corrigindo, como eu falei, as últimas baixas. O contrato de setembro tem $1,80 por libra peso mais 30, o dezembro $1,83 mais 45, o março $1,86 mais 20, $1,87 mais 10 para o contrato maio, todos eles em alta, portanto, nesta manhã de quarta-feira. As cotações, elas continuam de olho no que está acontecendo aqui no Brasil, no que aconteceu e no que pode vir a acontecer para a próxima safra. Ontem, o Marcos Magalhães, como eu falei, deu entrevista e ele, inclusive a Virgínia usou essa frase do Marcos de título, porque realmente é um momento bastante delicado da cafeicultura, que é a questão de todos os elos da cadeia produtiva de abastecimento e consumo estão sofrendo diante das perdas agressivas que o clima provocou aqui na oferta brasileira ou na safra brasileira. O Marcos diz o seguinte: do campo à xícara não tem ninguém ganhando. Tá todo mundo perdido nesse momento. O mercado está muito estressado, né? Tá todo mundo muito nervoso diante dessas situações. E o Marcos afirmou ainda que da indústria ao produtor, todas as pontas do mercado cafeeiro estão buscando soluções para driblar os impasses, não só com a questão climática, mas com a questão logística. A crise dos containers, que é uma situação que a gente vem pontuando e noticiando desde o início da pandemia em 2020, é uma condição que pegou em cheio o café, né? E esse foi um dos motivos aí que deu espaço para as altas dos preços aí nos últimos, né? Nas últimas semanas, enfim. Então, isso ainda está ali também no radar dos traders, ao lado de todas as perdas causadas pelas questões climáticas e de uma demanda que continua bastante presente. Então, a gente precisa monitorar, a gente precisa acompanhar. Acho que essa é a palavra que eu mais uso no Bom Dia Agro, né? Precisamos monitorar, porque mercados agrícolas, senhoras e senhores, eles exigem acompanhamento diário, né? Então, a gente está muito atento ao que está acontecendo no café, em todos esses elos da cadeia, né? Como disse o Marcos, estamos todos muito estressados quando a gente fala né, na ampla e complexa cadeia de café. Então, essa entrevista vai te clarear muito a situação. Eu vou, né, trazer uns trechos aqui, porque o Thalisson me pediu informações sobre o café Conilon. Veja o que diz o Marcos. De acordo com o especialista, quando comparado com o café tipo arábica, a situação do produtor de Conilon é um pouco mais confortável, mas ainda assim o cenário é de muito desafio para os preços. Abre aspas para o Marcos Magalhães. O que prova que a safra não foi tão boa, em momento nenhum nesse ano cafeiro aqui no Espírito Santo, você viu trânsito de caminhão ou armazéns lotados. Foi uma safra muito lenta de se passar em função de todos os problemas que a gente vem enfrentando. Foi um ano atípico para o momento de safra que a gente vivenciou nos últimos 25 dias, tá? Dessa forma, a gente vê essa manutenção dos preços altos não só para o arábica, mas também para o Conilon. Em relação à valorização expressiva nos preços do café, Magalhães destaca que o cenário segue de preços firmes para o café, com todo o setor aguardando o retorno das chuvas.
Tá, Alisson, atenção. No caso do Conilon, mesmo as áreas com irrigação sentem os impactos e o analista comenta que algumas floradas já começaram a aparecer nas lavouras. São aquelas floradas precoces por conta da questão climática. Abre aspas novamente para o Marcos Magalhães. Hoje temos um preço, em tese, interessante, mas muitas perguntas olhando para 2022 e ninguém sabe exatamente o que temos pela frente. O clima ainda vai fazer com que esse mercado tenha um grande divisor de águas. Então, senhoras e senhores, atenção total para o mercado de café, porque ainda reserva muitas emoções. Apertem os cintos. O piloto sumiu quando o assunto é mercado de café e a gente está tentando entender, então, toda essa situação e como isso tudo vai impactar na formação dos preços aqui no Brasil, que já estão bastante elevados, tá certo? Vamos passar para o mercado de açúcar, porque o mercado continua crescendo. Os temores sobre a safra brasileira mantêm o açúcar valorizado, são as máximas dos últimos 4 anos. Outubro de 2021 se mantém próximo, né? O contrato outubro se mantém próximo das máximas de 4 anos e meio. O mercado de açúcar já está aberto para ti no Notícias Agrícolas, trabalho de Jonathan Simeão. E a gente vê essa manutenção das altas no café justamente em função dessa preocupação com a oferta brasileira. Assim como acabei de descrever a situação aqui para o mercado de café, para o açúcar não é diferente. Em entrevista ao Notícias Agrícolas ontem, Rafaela Souza, analista de inteligência de mercado da StoneX, disse que o viés de alta para o açúcar deverá seguir no mercado internacional até que novos relatórios da Única sejam reportados. Única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, que nos seus últimos boletins revisou para baixo a produção de cana do Centro-Sul do Brasil, principal região produtora do país. O Centro-Sul está atraindo todos os holofotes. Parece provável que quedas muito expressivas ou altas ainda mais fortes só aconteçam após termos novas divulgações da Única ou novos dados sobre como deve caminhar a oferta, fecha aspas para Rafaela Souza. Desta forma, senhoras e senhores, vou deixar esses 2 vídeos indicados para vocês aqui, tá? Ó, Menu Vídeos Café, Marcos Magalhães. Tudo isso é no noticiasagricolas.com.br, tá, pessoal? Então, ó, as 2 entrevistas são extremamente importantes, tá? 2 dos nossos maiores mercados, café e açúcar. Marcos Magalhães, tá? E Menu Vídeos Sucro Energético com Rafaela Souza, tá? Fora, né, pessoal, que vocês sabem, a gente tem acompanhamento do mercado em tempo real. Soja, milho, açúcar e café, tempo real. O tempo todo tem informações na nossa página inicial sobre esses 4 mercados, que são as 4 commodities que a gente mais negocia, salvo o boi. O boi a gente tem também o acompanhamento diário, né? Todo dia, 11h30, meio-dia, a gente tem entrevista ao vivo sobre o mercado pecuário. Ali a gente vai abordar todos os temas. Temos as cotações em tempo real da B3. Já já a gente vai dar uma passadinha ali para dar uma olhada nas cotações de milho e boi, principalmente, né? Podemos dar uma olhadinha no café também, quando a gente fala de B3, para que você fique ali bem informado sobre tudo isso que está acontecendo nesse momento, tá bem? Não se esqueça que estamos ao vivo também pelo YouTube. Se você quiser fazer a sua interação por lá, fique à vontade, mandar suas perguntas, de onde você está falando, cidade, estado. Nosso objetivo aqui é criar um canal de comunicação contigo, tá certo? Vamos falar um pouquinho do mercado de boi, gente, porque são mercados também importantes. Aliás, a gente vai falar mais algumas situações ali do mercado de proteínas. A gente já chega lá. Mercado de boi. Eu quero destacar aqui algumas informações que... ontem quem nos trouxe foi o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos, e ele disse o seguinte, ó: procura por proteção contra a queda de preços da arroba tem crescido entre os pecuaristas. Olha que boa notícia, né? A gente fala muito de hedge para soja, milho, café, açúcar, mas para o mercado de boi gordo tem a mesma situação e a gente precisa trabalhar com hedge também no mercado pecuário. E ontem o Douglas falou bastante sobre isso em entrevista ao Alexander Horta. A gente tem, né, um momento ali de preços mais estáveis nesse momento,
mas a gente precisa ter atenção à movimentação cambial, às nossas exportações e como fica a nossa demanda interna nesses próximos meses. Olha só o que diz também o Douglas. Exportações de carne bovina crescem na segunda semana de agosto, mantendo bons volumes negociados e preços em dólar quase 40% maiores do que no ano passado. Por isso que você tem que ter uma ferramenta de comercialização eficiente, tá? Pro boi gordo não é diferente. O boi é uma commodity, não se esqueça. Então, ele te dá previsibilidade, transparência e possibilidade de fazer essas ferramentas de proteção de preço, garantia da tua renda, tá certo? Eu vou deixar essa entrevista aqui também, ó. Menu vídeos, tá? Menu vídeos, o boi e Douglas Coelho pra você, tá? Não se esqueça que hoje, entre 11h30 e meio-dia, a gente tem a atualização deste mercado com as informações sempre precisas de Alexander Horta e seus entrevistados na bancada do Notícias Agrícolas ao vivo. Se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube do Notícias Agrícolas, se inscreva. O nosso canal é o Notícias Agrícolas Oficial. Vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho para ficar por dentro de toda a nossa programação ao vivo. Começou um vídeo, você já vai saber. Aí você já para o que tá fazendo, fica ligado no Notícias Agrícolas que tem boa informação chegando para ti ao vivo o tempo todo, o dia inteiro, tá? Bom, eu queria falar também aqui sobre as informações trazidas pela Scott Consultoria, quando a gente olha para mercado de Minas Gerais, mercado do Triângulo Mineiro, segundo as informações da Scott, segue a calmaria nos preços, no Brasil todo de uma forma geral, mas o destaque dessa quarta-feira para a Scott Consultoria é Triângulo Mineiro e Mercado Paulista, ambos com preços mais tranquilos e estáveis. A cotação do boi gordo que atende ao mercado interno está estável em R$ 317 por arroba em São Paulo desde o último dia 27 de julho, nos informa a Scott Consultoria. R$ 317 por arroba, preço bruto e a prazo, tá? Para o boi China, os negócios ocorrem até R$ 320 por arroba, preço bruto e à vista. Diferente, tá? No Triângulo Mineiro, a arroba do boi gordo subiu 1% na comparação feita diariamente. Então, em relação à segunda-feira, né, os preços no fechamento da terça tiveram uma alta de 1% ou R$3 por arroba. E agora a gente tem a referência ali para o Triângulo Mineiro de R$ 315, tá? O preço também é bruto e a prazo neste caso. Desde o início da semana, bastante gente tem me pedido informações sobre o mercado de reposição. Vou passar essa pauta para nossa produtora, Andressa Simão. Ela vai trazer ali, vai passar isso para os nossos especialistas. A gente vai trazer mais informações, então, sobre o mercado de bezerro. O pessoal aqui, logo no comecinho do Bom Dia Agro, pediu as informações aqui do bezerro. Vamos ver se a gente tem algumas referências de preços para a gente dividir com vocês, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Cotações boi. Pra gente ver se a gente tem aqui alguma mudança muito drástica aí nessa semana, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Boi gordo. Vamos dar uma olhadinha já na B3 também, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ó. Fêmea Nelore reposição, desmama, tá? A gente tem preços aí entre R$ 1.900 a R$ 2.300 por cabeça, ou algo entre R$ 13 e R$ 15, R$ 15,40, R$ 15,50 por quilo, tá? Isso, a fêmea mestiça reposição Nelore, tá? Isso mesmo. Todas essas referências estão aqui no Notícias Agrícolas e a fonte das nossas cotações no mercado pecuário são a Scott Consultoria. Você pode checar lá que tem milhares de praças para você checar, tá? Macho mestiço reposição, bezerro,
Também os preços seguem bastante elevados, né? A gente já sabia que isso era uma realidade já posta pelo mercado. A gente tem preços que variam ali de R$ 2.100, R$ 2.200 até R$ 2.750 por cabeça. É o caso, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, R$ 2.750 por cabeça ou R$ 14,10 por quilo, tá? Então, atenção ali a essas informações, tá? Todas essas referências de notícias estão ali colocadas no Notícias Agrícolas, menu, cotações, boi, você vai ter todas essas informações ali dispostas para você, tá certo? Vamos dar uma olhadinha como é que estão os preços na B3 nesse momento? Vou até checar aqui também no meu celular, que acaba sendo um pouquinho mais rápido, né? Mais ágil. Vamos passar não só pelo boi, mas vamos passar pelo milho também. Esses dois mercados são bastante interligados, né? Como é que estão os preços hoje do boi gordo? Os preços estão trabalhando com certa estabilidade em campo misto. O agosto sobe 0,14% para valer R$ 314,95 por arroba. O setembro com R$ 316,60, estável. O outubro, R$ 320,65, uma queda de 0,11%. O novembro, R$ 323,55, caindo 0,45%. Percebam que aquelas projeções, né, de preços talvez um pouco mais altos, essa movimentação mais forte que o mercado poderia ter no final do ano, né, como estão projetando aí os analistas e consultores de mercado, elas já começam a aparecer ali nas cotações do mercado futuro na B3 um pouquinho mais alongadas. Então vejam que enquanto a gente tem para o setembro R$ 316, para o novembro no mercado futuro, mesmo com uma queda hoje de 0,45%, a gente tem R$ 323,55, tá? Então, essa sinalização de que realmente temos aí um momento positivo. Vamos dar uma olhadinha nos preços do milho, né? O milho hoje continua trabalhando em queda, dá continuidade às suas baixas na B3, nosso mercado futuro aqui no Brasil, mas ainda assim são preços entre R$ 99 e R$ 100 por saca, tá? O setembro tem R$ 99,03 por saca, uma queda de 0,29%. O novembro, R$ 99,22. O janeiro, R$ 100,40 por saca. O março, R$ 100,30 por saca. Já esse mercado também aberto para você aqui no Notícias Agrícolas, tá bem? Já a disponibilização dos mercados de café e milho. Deixa eu ver se a gente já tem, inclusive, aqui atualizado. E eu não consegui, infelizmente, ainda carregar para vocês, pessoal, os números do ProFarmer para Indiana e Nebraska. Mas a gente já tem esses dados detalhados aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Inclusive já traduzidos em bushels por acre para sacas por hectare, tá certo? Vamos ver se eu consigo abrir aqui por um outro caminho. Mas, enfim, enquanto isso, vamos nós aqui comentando outras notícias que também são importantes nessa manhã de quarta-feira. Entre elas, quero destacar a questão, a análise da Mosaic Fertilizantes, que foi divulgada pela agência de notícias Reuters nesta manhã de quarta-feira, falando sobre o poder de compra de fertilizantes no Brasil piora em julho. Se lembram que nós fizemos uma entrevista com o Jefferson Souza, analista de mercado para fertilizantes da Agriinvest Commodities, e ele já falava sobre isso, essa deterioração das relações de troca, essa diminuição do poder de compra do produtor brasileiro, porque os preços dos fertilizantes estão elevadíssimos. E a Mosaic, então, complementa esse cenário e veja só o que diz. A empresa, né? Segundo a companhia, o índice de poder de compra dos fertilizantes atingiu 1,20%, 1,2% no... 1,2 ponto no mês passado, contra 0,9 em julho de 2020. Ambos têm 2017 como patamar base, o que significa que os fertilizantes se mostram mais acessíveis do que no mesmo período daquele ano, quando o indicador permanecia abaixo de 1. Por que isso? Porque nós temos ali, né, os preços dos fertilizantes subiram muito, mas os preços de soja e de milho também subiram bastante. E parte dessas altas registradas pelos fertilizantes, ela também se dá por conta da alta dos preços das commodities, né? Os mercados são total e completamente
relacionados. Então, é por isso que a gente tem essa situação, né? E veja só o que diz a Mosaic em nota. Em julho, houve uma maior estabilidade do câmbio e apreciação dos preços das duas principais commodities do índice, soja e milho. Por isso que esse poder de compra diminui um pouquinho. No entanto, o mercado de fertilizantes continua firme em função de uma demanda internacional aquecida e restrições do lado da oferta, acentuadas por perdas da produção na América do Norte. Mesmo assim, a empresa acredita que a recuperação econômica global e a firme demanda por alimentos, além dos estoques muito apertados de grãos no mundo, devem seguir dando impulso ao uso de insumos agrícolas, incluindo os fertilizantes, diante de um aumento nas áreas de plantio e no uso de tecnologias. Abre aspas. Apesar das oscilações, é válido destacar que a rentabilidade das principais lavouras continua positiva. Eu falo isso todos os dias aqui no Bom Dia Agro, né? Estimulando o investimento em tecnologia. O Brasil deverá colher em 2021-22 mais uma safra recorde de grãos e também deverá embarcar um volume recorde de fertilizantes, afirmou o vice-presidente comercial da Mosaic, o senhor Eduardo Monteiro, né? Essa notícia já está disponível para você no Notícias Agrícolas. Vale a pena você depois checar com mais detalhes, cruzar aí com as suas informações, porque os fertilizantes, como eu falei, seguem em patamares bastante elevados, sem espaço para grandes quedas muito agressivas, porque o seu cenário fundamental também está num momento bastante interessante, bastante firme. Então é importante ficar de olho e saber, se você ainda não comprou seus fertilizantes, ficar de olho naquilo que precisa ser feito para você garantir ali a otimização dos seus custos de produção. Eu estou com a linha enrolada, hein? Pelo amor de Deus. Algumas outras notícias importantes também desta manhã de quarta-feira, senhoras e senhores. Uma delas é de que o texto da reforma do imposto de renda foi adiado, né? A Câmara adiou novamente a votação desta pauta, né? Segundo também informa a agência Reuters, a Câmara decidiu adiar mais uma vez a votação do projeto que altera a cobrança do imposto de renda, que estava prevista para terça-feira, ontem, mediante resistências dentro e fora do Congresso. Os deputados demonstraram desconforto em aprovar a proposta como está, principalmente em relação ao trecho que trata da taxação dos dividendos em 20%. Parlamentares advogam por um escalonamento, mas a demanda estaria enfrentando pouca abertura para a negociação por parte do Ministério da Economia, que sabemos está ali sob a batuta de Paulo Guedes, que dificilmente cede às pressões muito facilmente, né? O Paulo Guedes vai para o embate, vai para a briga, aí, senhoras e senhores, é um Deus nos acuda. Então, adiada a votação do trecho aí, do texto da reforma do imposto de renda. Sabemos que a reforma tributária já deveria estar em andamento, já deveria estar bastante adiantada, muito mais do que a gente está vendo agora, mas, e as reformas precisam andar para que o Brasil caminhe, não está acontecendo, e a gente tem visto, então, esse imbróglio todo lá no Congresso, que continua e tende a continuar, portanto, pelo jeito, já que foi adiada mais uma vez esta votação. Tá certo? E ontem, senhoras e senhores, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que permite, que autoriza, né, a compra de até 200 mil toneladas de milho para criadores. O que isso quer dizer exatamente? Veja, o presidente Jair Bolsonaro assinou nessa terça uma medida provisória que permite a compra de até 200 mil toneladas de milho pela Conab para atender pequenos criadores de animais em meio aos elevados custos com o insumo utilizado na ração. Segundo o comunicado do Ministério da Agricultura, o produto será disponibilizado para pecuaristas por meio do Programa de Venda em Balcão, o ProVB. A Conab irá propor o limite máximo de compra por criador e o preço de venda do milho por estado ou região, que terá como base o valor de mercado, segundo informou a pasta com base na medida provisória. Também caberá à Conab dimensionar a demanda por milho e realizar leilões públicos de compra ou remoção de estoque do cereal, que é o que costuma acontecer quando o mercado está, né, desequilibrado, como é o caso deste momento. Então, essas ações do governo são para tentar trazer um equilíbrio ali entre compradores e vendedores e garantir que os compradores possam atuar com um pouquinho mais
de tranquilidade neste mercado, tá? Que nesse momento é um mercado do vendedor, né? É sabido. Os problemas da safra vieram, a gente tem uma oferta muito menor e, consequentemente, a gente vai ter problemas e os preços vão subir. Isso é uma economia de livre mercado, senhoras e senhores, né? Então, é assim que a gente tem que trabalhar. Dólar avança contra real à espera de sinalização do Federal Reserve. A gente vai ter aí algumas informações ao longo dessa quarta e a gente vai ver, de fato, o mercado se adaptar a isso. Neste momento, a moeda americana tem uma alta de 0,16% para valer R$ 5,28. Estou até atualizando aqui a minha cotação do dólar para saber se não mudou nadinha. É isso mesmo. R$ 5,28, uma alta de 0,16%, tá? Bom, vamos ver o que mais já é notícia no Notícias Agrícolas nesta manhã de quarta-feira, senhoras e senhores. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vamos lá. Preços do milho abrem a quarta-feira levemente mais baixos na B3. Mercado do milho já aberto para você. Índia deve retirar subsídio à exportação de açúcar na nova temporada. Isso é mais um fator de alta para as cotações no mercado internacional. Inclusive, Jonathan Simeão está ali buscando um representante indiano do setor de açúcar para a gente entender como é que está esse movimento por lá e como é que isso vai impactar no mercado de uma forma geral e, obviamente, para a formação dos preços aqui no Brasil. Mas você que está no mercado de açúcar tem que acompanhar as informações que chegam diretamente da Índia, tá bom? E Jonathan Simeão, nosso especialista aqui no setor sucroenergético, trazendo essas informações quase que diariamente, tá? O governo publica diretrizes para leilão de reserva de energia em dezembro. Retiradas de diplomatas do Afeganistão aceleram. Talibã promete paz. Aí eu já fico um pouco preocupada. Aí já me intriga um pouco essa notícia, né? Mas, de fato, o Talibã, né, os representantes do Talibã fizeram uma espécie de coletiva, uma coletiva de imprensa, falando ali que vão garantir os direitos dos afegãos e tudo mais, mas as cenas que a gente observou nos últimos dias foram desesperadoras, né? As pessoas tentando fugir de forma muito desesperada, né? As imagens são angustiantes, né? Aquelas pessoas, né, fugindo do seu próprio país, com medo do que vai virar aquilo lá. A minha maior preocupação é com as afegãs, né? Principalmente as meninas que querem estudar, querem conhecer, querem saber, querem aprender, não podem nem sair de casa, que dirá ir à escola. Isso é inaceitável. Como é que um regime que, né, promete paz quando está mantendo as mulheres dentro de casa, senhoras e senhores? Por mais que a gente não possa olhar o Oriente com os olhos do Ocidente, a gente tem que olhar com olhos de preocupação, né? Quem somos nós para interferir numa outra nação? Mas a gente precisa sempre lutar pelo direito das pessoas de aprender e de sermos tratados como pessoas, tão somente, não homens ou mulheres. Essas meninas, essas mulheres precisam ser protegidas e defendidas sempre. A gente se pergunta o que pode acontecer. Olha só, a internet está com muita informação de responsabilidade sobre o que pode acontecer com as mulheres afegãs, ao passo em que a gente olha aí para essa situação lá do Afeganistão, tá? Não deixe de se informar, não deixe de divulgar conhecimento, porque, graças a Deus, nós vivemos num país livre. A gente tem ali alguns pormenores, né? A gente está vendo algumas coisas acontecerem no Brasil que também são assustadoras, mas nada ao que se compare no que está acontecendo no Afeganistão. A Zete me pergunta: bom dia, já saiu alguma notícia sobre o ProFarmer Crop Tour? Já saiu, Dete. Falamos sobre... Zete, não é Dete, é Zete. Já temos ali algumas informações importantes, vou dividir com vocês, tá? Vamos fazer aqui um resumo. Como é que fechou a segunda-feira? Os dados, pessoal, saem sempre no final do dia, né? Depois que as equipes ali, uma no leste, uma no oeste, visitaram os estados, aí a gente tem a chegada desses resultados preliminares. Ohio, 185,06 bushels por acre, milho, produtividade média esperada, contra 167,7 de 2020 e a média de 3 anos de 167,2. O USDA estimou em agosto 193. Ohio vai colher menos, segundo o ProFarmer. Contagens de vagens de Ohio, 1.195,37.
Em 2020, era menos, 1.155,68. Dakota do Sul, produtividade média esperada para o milho, 151,45 bushels por acre. Ano passado, 179,3. O USDA estima 133. Então, devem colher mais do que o USDA estima, mas menos do que no ano passado, na Dakota do Sul, tá? Contagem de vagens, 998,86. Bem menor do que a do ano passado, que era de 1.280,86 vagens por um espaço de 3 por 3 pés. Esse espaço, pessoal, dá quase 1 metro quadrado, tá? Nebraska, produtividade do milho, 182,35 bushels por acre. Ano passado, 175,15. O que o USDA espera? 186. Mais do que o ano passado, menos do que do USDA para Nebraska também. Contagem de vagens, 1.226 contra 1.297 do ano passado. Então, produtividade da soja deve ser um pouquinho menor. Indiana, nós temos 193,48 bushels por acre para o milho contra 179,8 do ano passado. O USDA estima para Indiana 194, alinhado. Então, 193,5 contra 194, estamos alinhados com o USDA para Indiana. Soja, contagem de vagens, 1.239 contra 1.281 do ano passado. Então, um pouquinho menor deve ser a produtividade indiana, estimada pelo USDA em agosto a 60 bushels por acre, tá? A gente vai traduzir, como eu falei, todos estes números para sacas por hectare, né? Para que você possa entender só a contagem de vagens, que é a mesma. Mas hoje o Crop Tour vai passar, já começou ontem, a visitar algumas regiões ali de Illinois e Minnesota. Como eu falei, um time no leste, um time no oeste, para ir cruzando os dados. Illinois, ontem, foi uma declaração bastante interessante, inclusive, que era o seguinte: a pessoa lá, o representante ali do time de Illinois falou o seguinte: contar as vagens aqui nessa área de Illinois é como contar enfeites numa árvore de Natal, de tão carregado que tá o pé. Já era sabido que Illinois, que é o maior estado produtor de soja dos Estados Unidos, ia trazer uma produtividade muito boa, e assim vem se confirmando, segundo as informações do ProFarmer, tá, Zete? Então, olha só, os dados já foram aqui comentados, mas eu vou depois disponibilizar isso no Notícias Agrícolas. Siga o perfil @jornalista da soja, que eu vou deixar ali o link no nosso perfil, ali na bio, para vocês checarem todos esses números, tá? Vou deixar o perfil aqui para vocês, ó, @jornalista da soja, tá certo? O Gabriel me pergunta, já falaram sobre o boi? Já falamos, Gabriel. Depois vai ficar salvo essa nossa conversa por aqui. Aí você pode recuperar, então, depois, ou no YouTube, no playlist do Bom Dia Agronegócio, ou no nosso feed do Instagram, para checar todas essas informações. E eu costumo também compartilhar o Bom Dia Agronegócio lá no Jornalista da Soja. Aí você veja onde é melhor para você se informar, tá certo? Mas preços estáveis, sem grande novidade, tá? Sem muita movimentação. Bom, Renata de Jataí conosco, bom dia. Bom dia, dona Eliana, que já voltou da caminhada hoje mais cedo, percebam. Ela volta logo para ver se a filha dela tá falando tudo direitinho. Pessoal, já saiu também o boletim de agosto pro leite CPEA, tá? Já foi divulgado, acabou de entrar no Notícias Agrícolas, também tem informações, então, quentinhas para você sobre o mercado de leite, tá bem? Vamos dar uma olhadinha na nossa agenda, senhoras e senhores, pra gente concluir o nosso Bom Dia Agronegócio, né? Vamos aqui abrir a nossa agenda, saber quais são os nossos compromissos hoje com o agro e com o mercado financeiro. Lembrando que hoje é importante para o mercado financeiro a divulgação da ata da reunião do Federal Reserve, ou o Fed, que é o Banco Central norte-americano. A gente sempre fala sobre isso por aqui, né? E hoje, portanto, os mercados financeiros estão um pouquinho mais cautelosos nessa manhã de quarta-feira, esperando por essa ata. Então, estamos de olho nessa informação. Vamos falar mais do mercado financeiro. Às 14h30, o nosso Banco Central divulga o fluxo cambial estrangeiro. Às 11h30, a gente vai ter a divulgação dos estoques
e atividades das refinarias de petróleo e dos combustíveis pela Administração das Informações de Energia dos Estados Unidos, a EIA na sigla em inglês. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos vai soltar as licenças de construção e aí sim, às 15 horas, horário de Brasília, a gente traz a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, tá? Que é o Banco Central norte-americano. No agronegócio, a gente tem informações do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária do Goiás, para atualizar as informações do desenvolvimento das lavouras goianas. A FamaSul faz isso com as lavouras do Mato Grosso do Sul. A Bolsa de Comércio de Rosário reporta o relatório sobre a situação econômica e as perspectivas de mercado agrícola. Então, também informação importante. E o USDA, às 16, traz as perspectivas de pecuária, laticínios e aves para agosto de 2021, além da perspectiva de açúcar e adoçantes, tá? Então, hoje, um dia cheio na nossa agenda, tanto para o agro quanto para o mercado financeiro. E assim que sair essa informação sobre a ata do Federal Reserve, certamente ela vai ser disponibilizada aqui no Notícias Agrícolas para que você entenda como é que reage principalmente o dólar frente ao real diante dessas informações. Não só frente ao real, mas frente às principais moedas, tá certo? Senhoras e senhores, muito mais notícias já estão disponíveis no Notícias Agrícolas, a nossa programação ao vivo já está acontecendo, tudo isso para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E mesmo que não seja produtor, mas seja representante de outros elos dessa complexa cadeia que é o agro brasileiro, a gente está aqui para te informar, para te manter com tudo sempre up to date, como a gente costuma falar aqui na redação, né? Tudo muito pontual. Não deixe de acompanhar essa questão geopolítica, porque isso ainda vai dar muito pano para manga. O presidente americano Joe Biden e os Estados Unidos estão sendo muito cobrados pela retirada das tropas americanas por conta dessa situação. Então, a gente tá ali de olho, tá? Vamos dar uma olhadinha para concluir agora sim o dólar index, né? Saber como é que tá o dólar index hoje caindo 0,10% agora. E as bolsas, todos os índices acionários norte-americanos também trabalhando no vermelho, tá certo? Dow Jones, S&P, Nasdaq, todas essas bolsas americanas operando em campo negativo, tá certo? Senhoras e senhores, excelente quarta-feira para todo mundo. Ainda vamos nos ver muito ainda lá no Instagram Jornalista da Soja hoje. Tem informações chegando a todo momento. E no noticiasagricolas.com.br, além das nossas outras redes sociais. E amanhã a gente volta a se encontrar aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, tá certo? Bom dia para você, bom trabalho, até amanhã.